Se isso acontece com você, você tem direito a receber 30% a mais do seu salário todos os meses e você nem sabe. Eu sou Eric Magalhães, sócio do escritório Magalhães e Moreno, advogado especialista em direito do trabalho, e eu já te convido para se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Então, sabe quando você é contratado lá na empresa e aí você começa a exercer uma função, mas vai passando o tempo e aí você começa a exercer mais funções além daquelas para as quais você foi contratado? Ou ainda, uma outra situação muito comum, você foi contratado para exercer uma determinada função, mas aí também vai passando o tempo e ao invés de você fazer aquilo para a qual foi contratado, você começa a exercer uma outra função completamente diferente, que te dá mais responsabilidades, mas a empresa em momento algum fala em pagar nada mais para você? Pois é. Hoje nós vamos tratar neste vídeo sobre os casos em que você empregado tem direito ao adicional por acúmulo de função e os casos em que você tem direito a uma diferença salarial por desvio de função. E eu recomendo mesmo que você assista esse vídeo até o final, porque infelizmente tem muitos empregados que têm esse direito e nem sabem. Então eu já começo explicando para você o que é o adicional de acúmulo de função. Olha só, imagina que um empregado foi contratado para exercer uma função. Porém, vai passando o tempo e aí ele começou a exercer mais funções. Então, um exemplo para que fique fácil de você entender. Ele foi contratado para exercer uma atividade, por exemplo, operador de máquinas. Mas aí a empresa começa a cobrar que ele, além de operar máquinas, também passe a ser o líder, porque o antigo líder foi mandado embora e aquela pessoa passou a substituir esse líder. Nesse cenário, esse trabalhador está exercendo o trabalho, a função para a qual ele foi contratado, mas também está exercendo a função de líder, concomitantemente, ao mesmo tempo, fazendo as duas coisas. Vocês trabalhadores costumam dizer e chamar isso de dupla função. Então, olha só, a empresa, ao invés de contratar um novo líder, está utilizando aquele trabalhador, aquele operador de máquina, que tem as competências e habilidades necessárias para ser líder. A empresa acabou de causar um desequilíbrio na relação contratual dela com aquele empregado. Por quê? Porque ao invés de contratar um novo líder ou de promover aquele operador para ser líder, ela começa a utilizar aquele funcionário sendo operador e líder. Você consegue perceber que a empresa está economizando e lucrando indevidamente nas costas, vamos assim dizer, daquele empregado? Fica bem fácil, não fica? A lei é muito clara e ela diz que ninguém, nem a empresa e nem nenhum de nós pode se enriquecer indevidamente sem um justo motivo nas costas do outro. E aí, para que fique bem clara essa questão do equilíbrio, para que você que está assistindo aí, olha só, quando a empresa contrata um empregado, ela espera que o empregado faça a função que ela está pagando para aquele empregado e o empregado, por outro lado, ao exercer aquela função, espera receber o salário que foi combinado com a empresa. Está bem equilibrado, ok? Mas nessa situação do acúmulo de função, veja só, ocorreu um desequilíbrio. Por quê? Porque o empregado foi contratado para exercer uma função e receber um salário. Mas ele já está exercendo mais de uma função, sem receber nada mais por isso. A empresa, então, aumentou o seu lucro e causa uma desvantagem, ou seja, um desequilíbrio para o trabalhador. Então, esse contrato deixou de ser equilibrado e a empresa começa a lucrar, ou seja, a se enriquecer indevidamente às custas daquele empregado. E se ainda não fez muito sentido para você o que eu estou dizendo, presta atenção agora. Olha só, se a empresa contratou o trabalhador, o empregado, para fazer uma função e aquele empregado não está fazendo a função, o que a empresa faz? Você já sabe, a empresa demite aquele empregado e simplesmente contrata um outro para fazer aquilo que aquele empregado não estava fazendo. E a empresa consegue manter equilibrado aquela função para a qual ela quer que um trabalhador exerça. Mas agora vamos pensar o inverso. E se a empresa começa a pedir para o empregado fazer um monte de coisa e não paga nada mais para ele? O que o empregado faz? Ele pede a conta? Ele briga? Uma das coisas que ele pode fazer é exigir o pagamento do adicional do acúmulo de função, que infelizmente muitas empresas não pagam e obrigam depois os trabalhadores a terem que ingressar com ação lá na Justiça do Trabalho, cobrando justamente esse adicional do acúmulo de função. E lá nesse processo trabalhista, o que você, empregado, pode pedir então? Você pode cobrar um adicional que via de regra é de 30% sobre o seu salário,
Por isso que eu abri esse vídeo falando que você tem direito a receber um adicional de até 30% todos os meses sobre o seu salário. É justamente o adicional de acúmulo de função. E antes de vocês começarem a perguntar onde é que está previsto na lei esse direito ao pagamento do adicional de acúmulo de função, eu já vou explicar para vocês. Olha só, não existe uma lei que diga que o trabalhador tem direito a esse adicional de acúmulo de função. O que existe é um conjunto de leis que nós, advogados, utilizamos para dizer que é injusto o trabalhador exercer mais de uma atividade para a qual ele foi contratado e não receber nada mais por isso. Então vamos lá. A lei diz que o contrato tem que ser equilibrado. A lei diz também que não pode haver um enriquecimento sem justo motivo. Além disso, existem inúmeros outros artigos de leis que nós utilizamos para justificar que é direito do trabalhador, do empregado, que acumula mais de uma função, a receber esse adicional. Eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam ver decisões da Justiça que sim asseguram o direito do empregado que acumula funções a receber esse adicional de acúmulo de função. E aí, se você já entendeu essa questão do acúmulo de função, eu só quero te explicar quais são os detalhes para que você possa ganhar isso lá da sua empresa ou no seu processo. Então é importante, primeiro, que tenha um acúmulo de função e que esse acúmulo não seja desde o momento que você foi contratado. Lembra que eu expliquei que tem que ser no decorrer, depois da sua contratação? Isso porque se você começou a exercer desde o seu primeiro dia aquele conjunto de funções, nunca ocorreu um acúmulo, simplesmente era a sua própria função, ok? Um outro detalhe, não confunda função com tarefa. Função é uma função mesmo, uma tarefa é apenas uma parte, uma determinada atividade daquele conjunto de funções. Então, se você faz apenas uma tarefa de uma função, isso não caracteriza um acúmulo de função, porque você não está exercendo a totalidade da função, você está fazendo apenas uma pequena fração dela. Então lembra aquele exemplo que eu citei logo no início do vídeo para ficar mais didático de você entender? Olha só, se o operador de máquinas começou a acumular a função de líder, então ele tem direito ao acúmulo de função. Mas vamos imaginar que ele, como operador de máquinas, apenas passou a exercer uma parte da função de líder. Vou dar um exemplo. Ele só diz para o empregado o que ele deve fazer ali no determinado horário de trabalho, 1 ou 2 dias da semana. Ele não assumiu todas as funções de líder, apenas uma tarefa. Ele passa uma pequena orientação para um colega de trabalho. Ele não pode ser considerado como líder, ainda que ele esteja fazendo algo diferente daquilo pela qual ele foi contratado. Isso é apenas uma tarefa. Não pode ser considerado, então, como um acúmulo de função. Então, esse é o acúmulo de função. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora eu vou explicar o desvio de função. E atenção para você não confundir, são coisas diferentes. O desvio de função ocorre quando o trabalhador é contratado para uma função, mas ele começa a fazer uma outra função. E existem 3 tipos de desvio de função. O modo mais comum do desvio de função a acontecer é quando esse empregado foi contratado para uma determinada função e aí ele passa a exercer uma função superior, de mais responsabilidades. É como se ele fosse promovido, porém sem receber o salário correspondente e também sem fazer a alteração na carteira de trabalho. E para ficar claro, vamos a um exemplo. Então, lembra daquele operador de máquina, que era operador de máquina e estava acumulando a função de também líder? Agora imagina que aquele operador de máquina, ele não está mais acumulando a função. Ele passou sim a ser o líder, ele deixou de ser operador. Mas a empresa não paga para ele o salário de líder e não registrou ele como líder. Ocorreu então um desvio de função, porque ele deixou de ser operador para ser líder, sem receber nada mais por isso. E nesse caso, esse empregado tem direito então a pedir para a empresa ou na justiça a diferença de salário para aquilo que o operador recebia e o que a empresa paga para os seus líderes. Mas nem todo desvio de função é igual, porque também ocorre o desvio de função quando a empresa decide rebaixar o empregado, mesmo pagando o mesmo salário e não prejudicando a carteira de trabalho dele. Olha só, o que a empresa pode fazer? Imagina uma pessoa que exerce um cargo de chefia e a empresa quer forçar esse empregado a pedir demissão, porque a empresa não quer demitir ele. Então a empresa rebaixa ele de função, deixando ele de escanteio, tira todas as responsabilidades dele, tira os subordinados dele, continua pagando o mesmo salário, não altera a carteira de trabalho, mas como uma forma de punir, de perseguir esse empregado.
essa também é uma forma de desvio de função, que dá a esse empregado, por exemplo, o direito de pedir uma indenização por dano moral, a rescisão indireta porque ele está sendo prejudicado, ele passa a ser mal visto pelos seus empregados ou passa a ser motivo de chacota. Há uma violação ali na honra daquele chefe que tinha ali um poder de mando e gestão e que agora passa a ser ali um trabalhador sem qualquer responsabilidade, deixado de lado mesmo pela empresa. E um alerta, olha só, não configura o desvio de função se você trabalhar num setor, mudar de setor e até mesmo mudar o nome da sua função, mas na prática você exerce as mesmas responsabilidades, as mesmas atribuições e recebe o mesmo salário, porque a empresa pode mudar o empregado de setor, mudar a função dele, desde que não altere as responsabilidades, desde que não altere a carga horária, desde que não altere as responsabilidades. E quando isso acontece, o trabalhador não pode cobrar nada da empresa, nem uma diferença de salário e nem algum tipo de responsabilidade, como quando acontece o rebaixamento, pedir lá a rescisão indireta ou a indenização por dano moral. É isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, já aproveita e se inscreve no nosso canal, que nós fazemos aqui conteúdo personalizado para que você conheça cada vez mais sobre os seus direitos. Um abraço!